Seja bem-vindo, profissional de Educação Física. Estamos iniciando agora a primeira jornada do CREF 21, Educação Física em Foco. Esse momento que foi criado com muito carinho para você, poder nos acompanhar, para poder a gente comemorar a nossa data, o 1º de setembro deste ano de 2025. E para isso a gente preparou uma campanha muito especial para você. Um evento que vai rodar aí durante 5 dias, em que você vai ter a oportunidade de acompanhar, de trocar experiências, de ter acesso a informações e conhecimentos junto com nossos conselheiros, com nossos profissionais, convidados ilustres que fazem parte, que fazem a Educação Física do Maranhão acontecer. Então, convido vocês a fazerem parte, a assistirem, a compartilharem e terem um pouco dessa troca de experiência conosco, tá certo? Um abraço. Olá, profissionais de Educação Física. É uma honra poder recebê-los aqui no primeiro dia da nossa primeira jornada do CREF 21 Maranhão, com a Educação Física em Foco. Esse projeto ele foi totalmente elaborado e planejado para que a gente possa dar luz, dar mais visibilidade, trazer aqui para o holofote aqueles profissionais que a maioria das vezes estão trabalhando ou nas ruas ou nas quadras, sempre por trás dos panos para que o CREF 21 possa estar sempre atuante. Esses conselheiros são profissionais de Educação Física que foram eleitos por vocês para estarem atuando no mandato do ano de 2025 a 2028. E por falar em 28, nós temos 28 conselheiros. Dentre esses, merecem destaque a nossa conselheira federal, a professora Denise Martins, que atualmente é a vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física, e o nosso presidente, o nosso famoso compadre Sandro Fex, que vocês já conhecem muito bem. Esses conselheiros, eles trabalham através de câmaras temáticas. O que seriam essas câmaras temáticas? São grupos específicos, com atuações específicas, em que eles se reúnem de maneira quinzenal ou mensal para discutir temas relevantes da educação física. Com base no nosso regimento interno, em que a gente tem dos artigos 76 a 87, nós temos as câmaras permanentes e as câmaras temporárias. Começando pelas câmaras permanentes, para que fique ainda mais claro como que funciona essa atuação deles, eu ilustrei para vocês as nossas 6 câmaras. Então, iniciando pela Câmara de Registro. A Câmara de Registro, como o próprio nome já diz, é aquela Câmara que vai tratar de todas as solicitações relacionadas ao registro, seja do profissional ou da PJ. Então, após a Câmara de Registro, nós temos a Câmara de Normatização, que trabalha diretamente com a edição, com a redação de textos normativos, para que o Conselho possa funcionar aí da sua maneira mais burocrática e trazendo os textos exatos para as nossas resoluções e portarias. Além da Câmara de Normatização, nós temos a Câmara de Fiscalização, que a Câmara de Fiscalização ela trabalha atualmente pela supervisão da atuação dos fiscais e também dando aquela ajudinha quando necessário. Isso fazendo com que essas solicitações elas possam ser tratadas de maneiras mais céleres para que a gente tenha uma fiscalização ainda mais exata, ainda mais pontual. Prosseguindo, nós temos a Câmara de Julgamento, que é uma das câmaras que trabalha diretamente com os processos administrativos fiscais e de responsabilização, sendo eles de profissionais ou de empresas que estão trabalhando de maneira irregular, para que a gente possa manter a regularidade do exercício profissional no Maranhão. Por último, nós temos a Câmara de Orientação e Ética Profissional e a Câmara de Controle e Finanças. A Câmara de Orientação e Ética, ela trabalha levando a ética para mais perto ainda dos profissionais. Então, nós atuamos através de palestras institucionais, de seminários, para que os nossos textos normativos possam ser mais próximos ainda do profissional. Por fim, a de Controle e Finanças, como o próprio nome já diz, trabalha controlando as finanças do Conselho, para que a gente possa ter todo o orçamento e a prestação de contas em dias e para que o Conselho possa funcionar de maneira regular. Então, essas são as nossas 6 câmaras permanentes. Além das câmaras permanentes, nós temos as câmaras temporárias. Essas câmaras temporárias, elas funcionam com base na necessidade e na urgência daquele assunto. Então, nós temos, por exemplo, a Câmara da Pessoa com Deficiência e a Câmara da Pessoa Idosa, em que trabalham em datas sazonais, fazendo eventos específicos para esses grupos específicos. Por outro lado, a Câmara de Educação Física Escolar, que por sinal nós vamos ter um encontro com vocês amanhã, trabalha diretamente com essa educação na escola, voltado para o licenciado, tanto em questão de necessidades, urgências, como o que deve ser feito para que o exercício na licenciatura esteja também regulamentado. Prosseguindo, nós temos a Câmara de Atividade Física e Saúde e a Câmara de Esporte, em que a atividade física e saúde, como o próprio nome já diz, ela fomenta as iniciativas que aproximem mais daquela atuação voltada às políticas de saúde pública. Isso porque o profissional de educação física, ele é um profissional da saúde. Já a Câmara de Esporte, ele tem ações específicas voltadas ao esporte e nós também teremos um encontro aqui na jornada do CREF 21.
Por fim, nós temos a Câmara de Assuntos de Academias e Afins, que trata justamente das necessidades e urgências daqueles proprietários de academia, daqueles que precisam de uma maior atenção do CREF voltada para o funcionamento do seu estabelecimento. Então agora eu fiz essa introdução para vocês para que fique ainda mais claro o que vai ser apresentado aqui na jornada. Lembrando que com a jornada do CREF 21, você que está nos assistindo agora no horário de 7 às 9 da noite, sempre de segunda a sexta, pode acessar através dos nossos comentários ou na descrição desse vídeo o link para que você preencha o forms e retire o certificado. Então, a cada dia que você participa da nossa jornada e está aqui conosco, você pode receber o certificado com o apoio do CREF. E que diferença faz você ter um certificado no seu diploma, no seu currículo, com essa questão de promoção do CREF? Realmente faz toda a diferença no currículo profissional. Então, agora que eu fiz essa introdução voltada às câmaras, eu queria tratar com vocês especificamente da nossa Câmara de Registro. E para isso, eu estou aqui hoje com o Luiz Eduardo, que é o nosso presidente da Câmara de Registro, que ele é conselheiro também atuante nas câmaras de normatização e na Câmara de Julgamento, e que está aqui hoje representando a Educação Física já há mais de 13 anos, que ele é profissional de Educação Física, e veio falar conosco hoje um pouco mais da Câmara de Registro. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Adam. Meu registro é o 2220. Eu sou o presidente da Câmara de Registros e trabalho também na área de gestão de equipamentos esportivos aqui no Maranhão. Então, Luiz, eu queria, para a gente começar esse bate-papo mais voltado para a área do registro mesmo, te fazendo a pergunta inicial. O que é preciso para que ele possa se registrar no nosso conselho? Bom, ele precisa reunir toda a documentação, né, que vocês conseguem visualizar aqui na tela, levar essa documentação até o CREF, né, qualquer uma das unidades aqui no Maranhão, ou pode fazer isso virtualmente, né, Adam? Ele pode tanto trazer pessoalmente, seja na nossa sede em São Luís ou nas nossas seccionais em Imperatriz e em Caxias, mas ele também pode fazer de maneira virtual, isso sendo enviando por e-mail ou através do nosso site, em que ele pode estar lá preenchendo o formulário diretamente e juntando essa documentação. Professor, eu queria lhe perguntar, como que funciona exatamente esse trâmite, assim, a partir do momento que o profissional entregou a documentação? O que a gente vai fazer em seguida? Ele reuniu todos os documentos necessários, né? Ele entregou ao CREF de maneira virtual ou presencial, e aí existem procedimentos a acontecerem, análise dos documentos principalmente, né, onde nós vamos perceber se a documentação está de acordo com todos os critérios, né, do CREF, né, e se não há nenhuma irregularidade, né, e se há irregularidade, nós aí faremos uma análise posterior. Exatamente. Então, como está aparecendo para vocês aí na tela, a partir do momento que ele entrega as documentações iniciais, a gente vai fazer a análise inicial pelo setor de registro, especificamente. O setor de registro vai fazer uma análise prévia, como o professor Luiz falou, para verificar se aquela documentação não está rasurada, não tem algum erro, até mesmo de preenchimento. E aí o setor de registro deu ok, eles vão encaminhar um ofício para a sua faculdade. E esse ponto é muito importante porque a sua faculdade, ela precisa estar credenciada junto ao MEC. Ela precisa estar credenciada no site do MEC, para que a gente possa fazer essa comunicação. Comunicamos à faculdade, aí a gente vai passar agora para o prazo em que a faculdade tem para retornar o ofício. Agora, professor, mesmo com esse processo inteiro, com toda essa questão de uma etapa após a outra, esse processo específico, ainda acontece de nessas análises vocês encontrarem algum erro nas documentações? Pois é, infelizmente, né, nós temos pessoas, eu já não digo profissionais, são essas pessoas que deliberadamente nos tentam enganar. Não existe outra palavra mesmo, né? Eles chegam com uma documentação falsa, com diplomas falsos. O cara, ele estuda presencialmente a 500 quilômetros da onde ele mora, né? São exemplos que, infelizmente, acontecem corriqueiramente nas nossas câmaras que chegam para analisar e, infelizmente ou felizmente, né, para a nossa classe, para quem trabalha com educação física, a gente protege, né, o profissional de educação física de ter que trabalhar com uma pessoa como essa.
Professor, então, mesmo com todas essas etapas, né, que a gente sabe que são muitas etapas, elas são necessárias, a gente ainda recebe muitos questionamentos. Acho que um dos principais questionamentos que a gente recebe, principalmente no setor de registro, é sobre esse prazo para análise. Ah, por que que o meu processo ainda não foi deferido? Por que que vocês sempre pedem a questão aí de 30 dias para analisar essa documentação? E eu queria saber com o senhor, primeiramente, a questão desse prazo, dos 30 dias. São realmente 30 dias necessários? Como que funciona essa questão? São, e não necessariamente por conta de algum problema administrativo do CREF. O que o CREF faz? Ele, na hora de fazer a análise, ele manda ofícios, principalmente para as faculdades, para as universidades, né? E eles têm esse prazo para responder. Então, se eles não responderem, o prazo é de 30 dias. E, às vezes, a gente tem que esperar esses 30 dias. Não, o prazo excedeu os 30 dias. Então, ele pode ser prorrogado mais 30 dias, né? Então, eu digo que tenha um pouco de paciência. Então, às vezes, não é por conta de algum problema dentro do CREF, e sim na resposta da universidade ao CREF, que depois de 30 dias, eles ainda podem prorrogar, ou nós podemos prorrogar mais 30 dias, até que eles consigam nos enviar as informações necessárias. Essa informação é muito importante, gente, porque nós recebemos a sua documentação, está tudo ok com ela, o preenchimento está ok, a gente encaminha um ofício para a sua faculdade de formação. A sua faculdade não respondeu dentro daquele período de 30 dias, nós precisamos reenviar esse ofício. E aí esse prazo ele é prorrogado por mais 30 dias. Então, ao todo, o seu processo pode levar até 60 dias para ser inteiramente analisado pelo CREF. Então, assim, para que seu processo seja ainda mais célere, no momento que você encaminhar a documentação, se você tiver um contato diretamente com a sua instituição, já avise que o CREF vai entrar em contato e peça para que a sua instituição esteja nos retornando o quanto antes, para que aí o seu processo seja deferido com a maior celeridade possível, tá bom? Professor, agora superado todo esse prazo, a pessoa entregou a documentação inicial, foi feita a primeira análise, encaminhamos o ofício para a faculdade. Ainda acontece, ainda é uma realidade aqui no nosso estado do Maranhão, de a faculdade retornar alegando que aquela documentação é falsa, trazendo as informações que aquele aluno nunca cursou naquela faculdade, que aquela documentação não é verídica. Isso ainda acontece quando vocês estão analisando lá na Câmara de Registro? Acontecem até da própria universidade nem executar o curso de educação física. Já aconteceu. Da pessoa apresentar um diploma onde a própria universidade reconhece que nunca executou um curso de educação física. Então, é essencial essa resposta da faculdade, da universidade, da entidade na qual ele alega ter estudado, para que nós possamos validar esse registro para vocês. Então, passando agora para a segunda solicitação, e uma das que a gente também está tendo a maior procura aqui no Maranhão atualmente, que é a inclusão de categoria. Professor, você pode explicar para a gente o que seria essa inclusão de categoria, como que ela funciona? Certo. Você se formou em licenciatura, por exemplo, e aí depois você quis fazer um bacharelado, ou vice-versa, você precisa comunicar ao CREF, fazer uma nova requisição para poder ter esse novo registro, onde você vai combinar tanto uma categoria quanto a outra no mesmo registro. E aí só então você vai poder executar a sua atividade referente àquela nova categoria. É importante ressaltar, pessoal, que não é porque você já tem um registro no CREF, por exemplo, você já é bacharel e aí você está cursando a licenciatura ou finalizou a licenciatura, colou o grau na licenciatura, que automaticamente você já pode atuar nas duas áreas, tá? Só para relembrar que o bacharelado ele lhe permite atuar em qualquer área que não seja dentro do ambiente escolar, enquanto que a licenciatura ela é restrita ao ambiente escolar. Então, é pelo bacharelado que você pode atuar em academias, clubes, centros de treinamento e todos os outros ambientes que dispõem da educação física, enquanto que na licenciatura você atua estritamente no ambiente escolar. Então, não é porque você já possui registro em uma das duas modalidades, concluiu a outra, ou seja, colou o grau na outra, que você automaticamente já pode atuar nas duas. O processo ele é até bem parecido. No momento que você se forma na complementação, você precisa encaminhar uma documentação específica para a gente, que daí a gente vai fazer a mesma análise, vai oficiar a sua faculdade e aí sim você vai poder atuar.
Então, Luiz, explica pra gente qual que seria a diferença aí do trâmite, do processo, né, de análise da inclusão de categoria para o primeiro registro. Tem alguma diferença específica ou eles são bem parecidos? A diferença é que você precisa entregar a sua carteira ao CREF do primeiro registro para poder receber a segunda, né? A segunda já com as duas categorias incluídas. Agora eu quero trazer o foco para uma questão da atuação em outro estado, né? Das formas que o profissional pode estar atuando em um outro estado, tendo registro aqui no CREF do Maranhão. Então, iniciando, eu queria para a gente falar um pouquinho sobre a atuação provisória. A atuação que, pelo próprio nome já diz, ela é provisória, ela não é permanente. Eu queria para você explicar para a gente um pouquinho melhor como que ela funciona. A provisória, você pode atuar em outro estado por 180 dias corridos, né? E durante esse período, você precisa entrar em contato lá com o CREF se você for estender. Se você está, por exemplo, você está aqui no Maranhão, vai trabalhar no Piauí e você quer continuar trabalhando lá depois dos 180 dias, você tem que se registrar no CREF do Piauí. Tá? E aí vai seguir todos os procedimentos idênticos ao que você fez aqui no Maranhão. E aí você vai poder atuar nos dois estados dessa maneira. Exatamente. Então a gente tem a primeira figura da atuação provisória, que ela é aí pelo período de até 180 dias, em que basta o profissional comunicar o seu CREF de registro. Por exemplo, CREF 21, eu estou indo para o CREF do Mato Grosso, nossos conterrâneos, o CREF 17. E lá eu quero fazer uma atuação por um período de 179 dias. É possível? É possível. Basta você fazer a solicitação e nós aqui do CREF 21 vamos estar comunicando o outro CREF que você está indo. Além dessa atuação provisória, como o professor Luiz ressaltou, é possível também ter os dois registros, fazer a manutenção dos dois. E aí você vai estar tendo o registro secundário. O único ponto importante é que aí você tendo dois registros, você tem duas obrigações em dois estados. Não é isso, Luiz? Exatamente. Você vai precisar, já que você está atuando, está recebendo, né, nos dois estados, você precisa pagar, vamos dizer, o registro em cada um deles. Certinho. Agora, em relação à questão da atuação de fronteira, essa figura que ela é relativamente nova, mas que a gente também já está tendo muita procura, como o próprio nome já diz, ela é uma atuação ali que ela se dá de maneira limítrofe com outro estado, não é isso? Como é que ela funciona? Explica melhor pra gente. Exatamente. Se você está atuando em uma cidade e em uma outra cidade, onde você tem ali uma divisa de estado para o outro, você pode atuar, hoje em dia, de acordo com as novas resoluções do CREF, você pode atuar nas duas cidades sem a necessidade de um novo registro. Agora, em relação à questão da transferência do registro, que é a nossa última modalidade aí de atuação em outro estado. Como é que ela funciona a questão da transferência do registro? Vamos dizer que você passou para outro estado, atuou por 180 dias e vai ficar morando agora nessa cidade, em outro estado. Então, você tem que pedir a transferência do CREF Maranhão para esse novo estado e lá você faz um novo registro. Luiz, agora passando para um outro ponto, né? Digamos que eu não quero mais fazer parte do CREF 21 Maranhão. Eu não quero mais ter o meu registro junto ao CREF. Eu posso não querer mais ter esse registro junto ao CREF? Como é que funciona essa questão? Vamos dizer que você se aposentou ou que você saiu da linha de trabalho, empreendeu em outro campo. Eu, por exemplo, eu não atuo como profissional de educação física, só na área de gestão. Poderia eu dar baixa no meu registro? Poderia. Eu não atuo na área, né? Mas, de qualquer maneira, eu, como profissional de educação física, e sinto essa responsabilidade junto à minha profissão, eu continuo pagando. Tá? Então, você tem essa opção se você decidir não atuar mais. Então, você comunica ao CREF, eu não vou atuar mais nessa área, né? E não gostaria mais de pagar essa mensalidade, essa anuidade que eu tenho com o CREF. Não tem problema nenhum, é só você fazer essa requisição. Vale ressaltar, gente, que não basta você não querer mais atuar. Eu não quero mais ter registro junto ao CREF. A manutenção do registro ela é obrigatória e isso está previsto em lei federal. Então, a partir do momento que você não está mais atuando, você precisa necessariamente solicitar a baixa do seu registro. Então, digamos, a partir do momento que você não faz mais parte da educação física, você não está mais atuando na educação física, aí você deve solicitar a sua baixa. Lembrando que baixas solicitadas até o dia 31 de março do ano corrente não vão gerar anuidade daquele ano.
Se você esqueceu de solicitar a sua baixa, a anuidade ela continua sendo gerada. E aí, para que você possa solicitar a baixa conosco, a gente precisa de uma relação de documentos específicos que está aparecendo aí para vocês agora. Então, você tem que comprovar que, de fato, não atua mais na educação física, para que daí você possa solicitar a baixa. Um outro ponto importante é que, além da baixa, você também pode solicitar a reativação do seu registro. Para isso, basta que você traga os documentos necessários e aí, no momento em que você voltar a atuar na educação física ou tiver a expectativa de voltar a atuar, você reativa o seu registro para que daí você receba uma nova carteira e aí sim você esteja apto a atuar. Agora, Luiz, a gente falou muito de pessoa física, né, do profissional e etc., mas o setor de registro também trabalha com a pessoa jurídica, com a figura aí das empresas. E falando agora de empresa, como que funciona a questão do registro da empresa no CREF? Em que momento que eu, enquanto dono de empresa, enquanto ali o sócio majoritário, eu preciso solicitar o registro da minha empresa no CREF? Muitas dessas empresas, elas colocam a carroça antes do burro, vamos dizer. Querem abrir a academia, ou clube, ou o que for, e aí, só depois vão fazer esse registro. O registro é uma das primeiras coisas que você precisa fazer antes de abrir o seu empreendimento, tá? Então, junto com alvarás, com vigilância sanitária, você tem que formalizar junto ao CREF a abertura e registrar a sua nova academia, o clube, o que for. Agora, Luiz, aproveitando que a gente está falando dessa questão de PJ, e até para fazer um paralelo, para que fique ainda mais claro a questão da diferença do registro da PJ para o PF, né, para a pessoa física, para o profissional. Sim. A questão do prazo de análise dessa documentação entregue pela empresa, ele é o mesmo ou ele é um pouco mais célere? Como que funciona essa diferença de um para o outro? Não, ele vai ser mais rápido porque não necessita o procedimento normal na hora de fazer com a pessoa física. A pessoa física você tem que esperar e dar prazo à entidade para retornar até você. Já a pessoa jurídica, não. Você já colocando toda a documentação junto ao CREF, o procedimento é bem mais rápido. Nós conseguimos entregar esse registro mais rápido para você. E assim que o seu processo ele é concluído, assim que a empresa está registrada no CREF, você vai receber um documento que é o nosso certificado de registro. Esse certificado ele nada mais é do que um documento que deve ficar fixado de maneira visível na empresa, seja na recepção, no local que você preferir, e ele tem uma validade de 12 meses. Então, falando agora especificamente do certificado, ele tem alguns requisitos para que ele possa ser concedido para aquela empresa. Então, a empresa, em primeiro lugar, ela deve ter um responsável técnico que seja bacharel, ou seja, o profissional de educação física daquela empresa, ele precisa estar apto a atuar naquela área. Além disso, a empresa precisa estar com seus alvarás em dia, sendo eles o alvará da Vigilância Sanitária e o alvará da Prefeitura. Por fim, é necessária a ausência de pendência junto ao sistema Confef-CREFES. Que pendências seriam essas? Financeiras ou dos nossos processos de análise. Agora, Luiz, para que a gente possa estar finalizando essa questão mais institucional mesmo da Câmara de Registro, a baixa da PJ, né, que ela se dá no momento em que a PJ ela deixa de existir. Como que ela funciona necessariamente? Basta eu dar baixa no meu CNPJ na Receita? Ou eu preciso fazer algo em relação ao CREF? Essa baixa ela é automática também? Não. Você precisa, obviamente, comunicar ao CREF, porque se você não comunicar, você vai continuar recebendo aquele boletozinho todo ano. Então, é necessário que vocês registrem essa baixa também no CREF. E aí, com essa baixa, gente, os documentos necessários incluem ou a baixa do CNPJ na Receita ou a alteração da natureza econômica, ou seja, da atividade prestada por aquele estabelecimento. Você retirando ali a questão de condicionamento físico e etc., você deve solicitar a baixa da empresa. E também é possível solicitar a reativação a partir do momento que a empresa volte a atuar na área da educação física. Bom, pessoal, como eu falei, a nossa jornada ela vai durar 5 dias na Semana do Profissional de Educação Física. Então, nós estamos iniciando hoje, na segunda-feira, dia 1º de setembro, e vamos finalizar na sexta-feira, dia 5 de setembro. E lembrando a questão do certificado, que é muito importante você estar retirando seu certificado com a autorização do CREF, com o credenciamento do CREF, porque ele conta muito na sua distinção. Luiz, eu queria agradecer pela presença, pelos ensinamentos que a gente pôde trazer hoje e dizer para vocês que agora vocês vão estar seguindo com a palestra da Câmara de Ética, em que vocês vão estar podendo aprender um pouco mais sobre a questão do Código de Ética Profissional, tá legal? E Luiz, muito obrigado pela presença. É um prazer, esse é um trabalho que nós fazemos já com muita dedicação, né? O nosso papel aqui na Câmara de Registro é exatamente evitar que pessoas mal intencionadas, né, não só em registrar, mas evitar também que pessoas mal intencionadas entrem na nossa profissão, né, e atuem irregularmente e até mesmo prejudicando a saúde
da população em geral, né? Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Exatamente, gente. Então, fiquem agora com a palestra da Câmara de Ética com o professor Telésforo, que é o presidente da Câmara de Ética, e com o Diogo Ferraz, que é o diretor executivo do CREF 21. Obrigado. Pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos. Estamos, então, iniciando realmente hoje agora com a nossa primeira palestra, nosso primeiro bate-papo, nossa primeira conversa com um profissional ilustre, que é o nosso conselheiro Telésforo. Para quem não conhece, mas vai ter a oportunidade de conhecer agora, o professor Telésforo é uma lenda da nossa educação física do Maranhão, faz parte do conselho do CREF 21, na verdade, desde o CREF 5, passando pelo CREF 15 e agora chegando no CREF 21, é um dos membros fundadores do CREF, tá certo, aqui no Maranhão, que representa muito bem, não só o esporte como o vôlei, mas a educação física escolar, tá certo? Professor Telésforo, muito obrigado, espero que a gente tenha aí um bate-papo legal, que a gente possa compartilhar aí com nossos colegas aí algumas informações e alguns conhecimentos. Pode ficar à vontade para dar um alô aí para a galera. Opa, eu agradeço a oportunidade e as pessoas que estão nos assistindo, gostaríamos de passar uma mensagem também alusiva a essa data comemorativa aos profissionais da educação física. Pessoal, o professor Telésforo foi convidado hoje, e essa nossa primeira parte aqui é para a gente falar um pouquinho do desdobramento que vocês assistiram anteriormente, que é em relação à questão da Câmara de Registro. A gente vai falar para vocês um pouquinho sobre ética. O que é essa ética que tanto se fala? Qual a importância dela, quais são os princípios que regem essa ética. Isso é muito importante, o professor Telésforo vai deixar isso bem claro para vocês, como isso norteia, na verdade, a nossa profissão, como isso norteia a nossa valorização, tá certo? Então fiquem atentos aí que a gente realmente vem com coisa boa aí para vocês. Não é isso, professor? É isso. A ética nada mais é do que um conjunto de regras, de normas que conduzem bem as pessoas, a sociedade, para uma boa convivência, para uma harmoniosa convivência. E essa ética, ela sempre é pautada nos princípios do conhecimento, nos princípios das conduções, no princípio do bem-estar do profissional, da instituição e do cliente que recebe o serviço prestado pelo profissional de educação física. A ética e a moral, elas andam juntas, né? Mas, assim, para a gente ter um exemplo mais claro do que é uma ética, que não é obrigatória, que não é uma lei, mas sim um conjunto de normas, digamos que você pegue um ônibus e esse ônibus está lotado. E no percurso entra uma pessoa idosa ou uma senhora gestante, né? E você está no meio do ônibus ali e você oferece a cadeira que você está para esta pessoa. Você não é obrigado a oferecer porque a cadeira, por lei, é a cadeira marcada lá à frente, né? Mas por uma questão de ética, de bem-estar, você oferece. De convivência, então, né, professor? Uma boa regra de convivência. Isto é um exemplo simples de ética que faz com que as pessoas vivam e convivem melhor. Professor, o senhor falou aí que não existe uma regra, um documento. Mas, diferentemente da gente, da nossa profissão, essa questão da ética, esse código de ética, ele está documentado, né? Até a gente traz isso aqui para vocês, existe uma resolução do CONFEF que trata sobre isso, que traz justamente quais são os deveres, quais são os direitos desse profissional. Então, assim, diferentemente dessa ética popular que a gente tem realmente, no nosso caso, do profissional de educação física, isso a gente está documentado, né? Então isso é importante também que o profissional tenha conhecimento, que existe, que ele é um documento e que a gente realmente tem que seguir, né? Para poder realmente a gente ter essa, vamos dizer assim, essa boa convivência profissional, por exemplo. Exatamente. Por quê? Porque nós, professores de educação física, os profissionais de educação física, nós somos os professores mais vulneráveis. Por que mais vulneráveis? Porque nós temos um público, nós temos a forma de trabalhar o contato físico. Imagine um profissional de natação para ensinar uma criança a flutuar. Imagine um profissional de dança, um profissional de luta, que tem esse contato direto. Então, faz-se necessário os cuidados, porque as interpretações elas podem ser utilizadas depois de uma forma muito maliciosa. Basta um pai, um responsável, desentender com esse profissional e ter aquela imagem e ele pode acusar aquele profissional, dizer que está aliciando, que está passando a mão no filho, enfim. Então, por isso que o CONFEF e os CREF se preocuparam muito com essas questões e elaboraram um código de ética que orientam a todos os profissionais
a terem esses cuidados, essas normas, que nada mais é do que são orientações que só ajudam e nos previnem de determinados problemas. É verdade. Ainda mais nesse mundo digital que a gente está hoje, professor, de inteligência artificial, que as pessoas vão inventando movimento, inclusive, então a gente realmente tem que ter esse cuidado. E se a gente tendo uma norma, um documento que nos guie para isso, só, olha, é por aqui que eu tenho que seguir, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu não tenho que fazer, ajuda muito, né? Ajuda bastante. E uma outra questão também é que hoje as pessoas perdem muito a capacidade de dialogar, de se entenderem. E por isso explica tantas ações, tantos problemas, tantas denúncias, tantas coisas desnecessárias, porque as pessoas estão perdendo essa capacidade de dialogar, de desentender. Isso é tão verdade, professor, que mais cedo a gente estava nos bastidores aí conversando, o senhor falou, Diogo, eu lembro que ano passado a gente finalizou o ano 2024 com mais de 130 denúncias. E eu comentei com o senhor, professor, esse ano a gente está ainda aqui no meio do ano mais ou menos, um pouquinho a mais, e a gente já está com 110, né? Então a gente nem chegou no ano. Então isso tem aumentado, as interpretações têm sido as mais variadas possíveis. E essas interpretações, elas são das mais simples às mais complexas. Porque quando chega uma denúncia, uma das providências que o CREF, que tem essa proteção, que tem junto ao trabalho prestado à sociedade, uma das funções do CREF é fazer essa proteção do trabalho prestado à sociedade, averiguar, porque toda e qualquer denúncia ela tem que ter o início, a investigação e a conclusão. Então, uma pessoa que faz uma denúncia, o denunciado vai ter a oportunidade de se defender, a pessoa vai ter que faz a denúncia, tem a oportunidade de apresentar provas, né? E, enfim, para que o processo tramite e tenha a conclusão. Um dos cuidados é que quem denuncia também tem que apresentar provas, né? Assim como a pessoa que é denunciada tem o direito à defesa e aí sim a comissão de ética, a Câmara de Ética é que vai investigar e vai chamar e ter o desdobramento que é necessário. Perfeito. Pessoal, isso que o professor Teles está falando, para vocês verem a real importância disso, é justamente o desdobramento do trabalho do Conselho. Quando a Câmara de Ética, por exemplo, recebe, ou então a própria fiscalização recebe isso, que isso realmente, essa denúncia vira um processo que vai para a Câmara de Julgamento. Então, esse trabalho que o professor Telestro faz à frente da Câmara de Orientação e Ética é justamente para a gente coibir, diminuir esses números. Porque o que o Conselho não quer é justamente isso. A gente não quer ter esses problemas em que o nome do nosso profissional, da nossa profissão esteja envolvida em problemas, como ele disse, pequenos, a gente chegar até realmente questões como, por exemplo, de assédio, que a gente realmente já recebeu lá no Conselho. Professor, e a gente dando continuidade, então, a gente preparou aqui daquela nossa conversa que a gente teve, né, alguns pontos, alguns desdobramentos realmente que o profissional precisa ter para poder ele ter esse comportamento ético. E aqui eu destaco algumas daquilo que a gente conversou, né, que são esses elementos de confiança, respeito, integridade e credibilidade. E eu queria que a gente desse um exemplo aí para o nosso profissional de cada um, a gente falar de cada um desses itens aí. Pois o profissional de educação física, nós lidamos com o público de natação para bebê, atividade para a terceira idade. Então vejam que tem um público aí de todas as idades, né? E uma questão da confiança que é necessário são os conhecimentos, né? Um profissional que é contratado, seja na educação física escolar, numa academia, num clube, num esporte de alto rendimento, contrata-se porque espera que ele tenha confiança naquilo que ele está fazendo, ou para a qual função ele foi contratado e que ele desempenhe bem essa função. A respeito da confiança, da credibilidade, da integridade, tudo vai se somando para que tenha um bom trabalho e para que tenha um bom desenvolvimento e esse profissional venha realmente prestar aquele serviço, contribuir e também atender à necessidade que a sociedade tanto almeja e tanto espera do profissional de educação física. O que é legal, professor, é que esses elementos eles são importantes porque eles acabam sendo um código de postura do nosso profissional, né? Que a gente sabe que o nosso profissional questiona muito essa questão da valorização profissional, né? Porque eu preciso de um piso salarial, hoje o professor de educação física ainda é mal pago, ele não é tão reconhecido. E esse reconhecimento, não tenham dúvida, ele vem e ele é baseado nesses princípios, nesses desdobramentos, nesses elementos. Se o profissional, como o senhor disse, ele não passar confiança, credibilidade, respeito
na sua atuação profissional, na sua intervenção profissional, ele não vai conseguir realmente ter esse reconhecimento que ele tanto almeja. O pior caminho para um profissional é ele não querer fazer, não dar o máximo, porque ele diz que ganha pouco, né? Na verdade, todos nós trazemos escrito aqui na nossa fronte quanto devemos ser remunerados, né? É incrível isso, mas é verdade. Por quê? Porque quanto mais você precisa trabalhar, mostrar o seu serviço, dar credibilidade, mais você vai ser visto, mais você vai ser valorizado, mais esse ambiente de trabalho vai ser ampliado. Então, dedique-se, dê o máximo, as condições que você tem, faça o melhor, porque é assim que nós vamos desenvolver nossa profissão, é assim que você vai ter a remuneração que você precisa. Pronto. Professor, e aí, a gente continuando essa nossa conversa, a gente tem alguns princípios que são basilares dentro de construção de qualquer código de ética, e não é diferente no código de ética da educação física, né? E aí eu trouxe alguns princípios, e aí a nossa ideia agora aqui é que a gente passe para o nosso profissional exemplos. Por exemplo, a gente está falando aqui de honestidade. O que seria esse princípio? Comunicar-se sempre com transparência e verdade. Que exemplo a gente poderia dar para o nosso profissional dele se comportar, ter esse comportamento ético de honestidade, por exemplo, no seu ambiente de trabalho? Bom, primeiro, haja sempre com a verdade, porque assim você não vai ter que criar história para justificar aquilo que você disse ou aquilo que você não disse, se você não tiver essa honestidade. Com transparência, com sinceridade, com simplicidade, você agindo sempre com a verdade, as coisas vão ficar sempre mais fáceis, porque você não tem que criar subterfúgio para depois justificar aquilo que não deveria ou que deveria. Você não tem essa preocupação agindo com a honestidade, né? O respeito, por mais simples que seja uma criança, um adolescente, um idoso, é uma questão muito... Hoje, por exemplo, os avaliadores, ele pede permissão para tocar no corpo da pessoa quando vai fazer a avaliação física. Ou seja, o respeito, acima de tudo, com a pessoa que lá está, a pessoa que vai ser avaliada, a pessoa que vai ser trabalhada naquele momento, né? E a responsabilidade é muito grande. Nós somos da área da saúde, né? Não admite erros, não podemos. Para isso, os cuidados necessários que nós temos que ter. A transparência, não deixar criar coisas ilusórias, criar coisas de ficções, né? É muito simples. Aferir os resultados, porque aí sim você tem a transparência. No caso da transparência que tu está falando aí, por exemplo, o senhor que é do meio esportivo, que está lá na escola com aquela sua equipe de vôlei, aquele professor que pega e fala assim, olha, a nossa equipe tem condição de jogar, sei lá, os Jogos Escolares Mundiais, e aí o professor ali cria essa ilusão, cria essa expectativa e na hora não tem esse resultado, né? Aí é difícil, porque você... tem que trabalhar dentro de uma margem do sonho que é possível, da surpresa que possa vir, porque você nunca pode dizer não é capaz, né? Porque os exemplos eles são muito claros, né? O talento não tem cor, raça, condição social para nascer. Então, essa transparência é fundamental que pode acontecer. Mas o fundamental nisso tudo aqui é o cidadão que se cria com esses exemplos que você mostra, né? Eu tenho mais de 30 anos no esporte e a quantidade de atletas que chegaram ao nível profissional é de assim, 1, 2, 3, Agora, a quantidade de cidadãos que a gente formou, isso é infinito, isso não tem valor, isso é incalculável, é imensurável isso que a gente passou. Né? E isso que você está falando é importante, porque então a gente vê justamente a minha postura ética, como ela consegue realmente ali, ela passa para os meus alunos e isso vai realmente fazendo, na verdade, se transformar ali um comportamento ético, não a nível só de profissão, mas a nível de sociedade como um todo, né? É isso, porque nós profissionais de educação física, nós temos uma influência muito grande, né? Nós recebemos influência dos nossos professores
E nós também somos influenciadores, né? E às vezes aquela resposta ela não vem imediata, ela vem muito tempo depois, ou algum tempo depois, ou às vezes até anos depois é que o aluno vai entender aquilo que o profissional quis passar, aquela formação, aquele entendimento, isso vem depois. Uma coisa é certa, vai vir. Porque é interessante, professor, o que o senhor está falando, e eu lembrando agora um pouquinho da minha época de magistério, a educação física, diferentemente da outra disciplina, ela não se prende muito ao conteúdo. Claro que ela tem o seu conteúdo a passar, mas eu lembro que a gente hoje, e aí a mídia coloca isso muito bem, né? A história do que o poder do esporte de transformar, os valores que o esporte, que a educação realmente passa. Então, faz total sentido isso que o senhor está falando, porque além de conteúdo, e talvez até mais importante, são esses valores que a gente realmente consegue sedimentar ali na vida desse nosso aluno, né? Isso é muito importante. E importante porque é uma metodologia diferente de você trabalhar, de você tocar o aluno, é uma metodologia diferente. E o objetivo é o principal, que é a parte educacional, é a parte da vivência, é a parte da convivência. Isso é fundamental. Professor, se o senhor tivesse que destacar algum exemplo, assim, algum caso que vem agora à sua mente, assim, que o senhor teve um comportamento ético ou que o senhor depois pensou, disse, olha, eu deveria me comportar, ou que o senhor até viu, não precisa ser do senhor, o que o senhor pode trazer de um exemplo, assim, aí para o nosso colega profissional? São muitos, imagine, mais de 30 anos, né? São muitos as atitudes, as coisas que você enfrenta no dia a dia, o comportamento, vai mudando. Cada ano, um grupo de alunos que você recebe, cada turma, são comportamentos bem diferentes. E ainda mais que você, profissional de educação física, trabalha com o aluno e naquele momento em que ele está com toda a adrenalina, o sangue fervendo, né? Então, nós temos que realmente ter a calma, temos que ter realmente a condução. Um dos exemplos simples, assim, às vezes é desentendimento no esporte de alto rendimento, né? Lembro-me uma vez que dentro da seleção maranhense, quando eu era técnico, né? Um jogo muito acirrado e eu fui chamar a atenção de um aluno que estava decidindo o jogo, que o adversário combatendo e eu dizendo, faz assim, né? E ele veio com tanta veemência, mas eu não consigo. E você respira, tá? Para um pouquinho, usa outra estratégia, faz um desenho numa prancheta para tentar atingir aquilo que você está atingindo. Outras situações é de confronto mesmo. O aluno chega irritado, quer discutir com você, você olha, para, respira, dá um toque na mão, dá um tapinha nas costas, deixa a coisa acalmar, aí depois sim, você... Outros exemplos também de discussões que o aluno quer, porque quer resolver uma situação ou está partindo até próprio para confrontar com o professor, não diga nada, espere ele se acalmar um pouco e depois você entra. Se for o caso, manda para casa, deixa descansar, no outro dia você conversa, porque naquele momento, se você partir para o confronto, você não corrige, você se vinga, você pune, né? No outro dia, com calma, é que você realmente vai corrigir, vai fazer com que as coisas se resolvam da melhor forma. Às vezes, uma simples palavra, sim, não, mais válido do que um grande discurso tardio. Olha, pessoal, o professor Telésio trouxe para vocês aí informações preciosas, né? Porque isso aí não está dentro do código de ética, que a gente fala de direitos e deveres. Então, essas estratégias, tudo isso aí é fruto de muita experiência, do dia a dia, são de mais de 30 anos, como ele falou. Tá certo? Professor, e aí, para a gente já indo para o encerramento aqui do nosso bate-papo, eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho com o nosso amigo profissional sobre um problema que a gente realmente escuta muito. E aí, por que vale a pena a gente frisar isso aqui? Essa diferença do que é um sindicato, uma associação e um conselho. Porque a gente está dentro de um conselho, que é uma entidade, uma autarquia pública federal, um órgão público, né, que trata do que realmente é em relação à profissão, do que ele fiscaliza, do que ele regulamenta, de registro e tudo mais. Por isso que a gente tem um código de ética e tudo mais. Então, é uma entidade que se preocupa muito com a profissão como um todo, com o profissional e com a sociedade.
E a gente tem outros órgãos, né? Porque aí às vezes se cobra muito, por exemplo, a escola tal não está pagando o meu piso salarial. E aí procura o conselho e aí vem falar que isso é um comportamento ético inadequado da escola, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente tem que repassar isso para o nosso profissional, que por mais que às vezes procure o conselho para tentar resolver essa solução, né, esse problema que ele apresenta, não é a competência do conselho. E aí quando eu falo competência, não é que a gente não queira resolver, é porque a gente realmente não tem os atributos legais para isso, né? A mesma coisa acontece com a associação, né, que ela é feita justamente para poder conectar esses profissionais. E aí, às vezes, acontece de esse profissional trazer alguma problemática em relação a isso e a gente não consegue realmente resolver para ele. O importante que tem que ficar claro para você, profissional, é que existem as diferenças, tá certo? De competências legais. Dessas três, por exemplo, o sindicato e a associação não são órgãos públicos, são órgãos privados, são órgãos que são feitos pelos profissionais ou então entre a relação de empregador e empregadores, tá certo? Agora o conselho não. O conselho é formado por profissionais, é um órgão público e aí sim, desses três é o que tem realmente a competência para poder reger, para poder construir, normatizar, por exemplo, o Código de Ética do Profissional, que é justamente a postura, o comportamento que o profissional tem que ter. Não é isso, professor? É isso. E uma das coisas que tem que ficar claro é que nós, profissionais de educação física, nós temos que realmente ter a informação, né? A diferença do sindicato, da associação, de um conselho, né? São funções diferentes que vão melhorar a vida do profissional. Então, antes de falar, antes de jogar, porque nós somos influenciadores, antes que tenhamos realmente o cuidado. Até porque, às vezes, você tecendo determinados comentários, você mostra a sua fragilidade do conhecimento das funções de cada um, né? Então, nós precisamos realmente ter esse cuidado, né? Há pessoas que atacam, há pessoas que defendem, há pessoas que são indiferentes, né? Todos têm o direito. O que nós temos é o dever de ter a informação que é para poder passar até de forma segura para as pessoas que nos questionam e também a gente não está deixando de dar uma informação necessária porque achou que é o seu ponto de vista e não realmente as coisas como elas são, as funções de cada um. De cada um. Professor, isso aí que o senhor falou ficou bem legal. E aí, fugindo até um pouquinho da pauta do que a gente tem para conversar, lembrei de uma coisa. A gente está falando de ética e às vezes a gente pensa que a ética ela é só no meio físico, no presencial. Mas a gente tem, e aí, advindo da questão do mundo digital que a gente vive, o conselho também está dentro desse mundo digital. E a gente tem nossas redes sociais e tudo mais. E aí, às vezes, o nosso profissional, ele, vamos dizer, não é que ele desconhece, mas ele acredita que é como aquela história de que a internet é terra sem lei. Sim, e ele acaba, como o senhor falou, a palavra atacar. Atacar o conselho, por exemplo, em determinadas coisas, dentro do espaço, por exemplo, o Instagram do conselho, e que a gente faz alguma postagem, alguma coisa de um trabalho que a gente está realizando, e o profissional vai lá, e eu estou falando profissional porque tem o leigo, tem quem não é profissional, para a gente esse não interessa tanto. Mas me surpreende muito quando eu vejo um profissional colocando e atacando o conselho nesse sentido. E ele achar que aquela postagem, por ele estar ali no meio social, aquilo não pode acarretar, que lá ele não tem que ter uma postura ética em relação, porque aí quando a gente fala de postura ética, não sou eu com o meu aluno, não sou eu só em relação ao profissional, mas eu em relação à instituição também. Isso é muito importante que o nosso profissional tenha isso, né, e que ali ele pode responder, né, por aquilo ali, porque ali é uma extensão do trabalho dele, vamos dizer assim, do convívio social dele. Você quer ver um exemplo prático disso? Vamos lá. Vamos lá. As pessoas colocam lá nas suas redes sociais, nos seus comentários, tá, né? Odeio segunda-feira, posta lá com um copo de cerveja, faz ataques políticos, faz comentários maliciosos, homofóbicos, etc. e tal. Depois ele bota o currículo numa instituição. Aí diz assim, mas nunca me chamaram. E eu vou lhe dizer, e nem vão lhe chamar. Por quê? Porque hoje as redes sociais é o primeiro currículo, é o primeiro filtro. Então, profissional, tome cuidado com determinados comentários, achar que é terra sem lei, porque não é. Além de você poder responder, você também perde a oportunidade e às vezes nem sabe por quê. Perfeito. Professor, então, para poder a gente encerrar esse nosso bate-papo, queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para o nosso profissional,
em relação à questão do que a gente conversou, né, sobre ética e tudo mais, e claro também em comemoração a esse nosso dia, 1º de setembro, né? Esse mês de setembro a gente está fazendo aí mais um aniversário e realmente a gente tem que comemorar essas nossas conquistas, nossas vitórias, tá certo? Fica à vontade. Pronto, então vamos lá. Eu vou usar uma metáfora quando você anda de avião, que diz que se tiver descompressão, máscara cairão automaticamente e você primeiro deve colocar a máscara em si para depois ajudar as outras pessoas. Nesta semana de comemoração, eu recomendo aos nossos profissionais que olhe um pouco para si, olhe para dentro de si. É mais fácil você se organizar internamente dentro da nossa profissão para depois transpor essa profissão para os nossos clientes, assim, para os nossos alunos. Marco Aurélio, imperador de Roma, ele era filósofo, sociólogo, e ele dizia assim, eu tenho que governar primeiro a mim, para depois eu governar o Império Romano, né? Então, nesta semana de reflexão, eu convido os profissionais que tenham essa reflexão. Organizem-se internamente para depois você externar isso para os nossos alunos, a nossa clientela, porque vai ser bem melhor. Os problemas, eles existirão sempre, sempre. Desde que o mundo existe tem problema e a gente tem que resolver os nossos problemas. Agora, o problema não é o problema é a importância que você dá ao problema. Imagine a sua mente, funciona como uma porta. Se você abrir muito, entra vento, entra chuva, entra o que você não quer. Se você regular essa porta, entra aquilo que você quer. Vamos dar um exemplo. Alguém faz um comentário maldoso, alguém lhe ofende, né? A sua mente, que é uma porta, como eu disse há pouco, você vai aceitar isso se você abrir essa porta. Se você fechar também, é mais fácil de você contornar esse problema. É mais fácil de você ter uma repercussão menor. Não dê a importância àquilo que não deve. Não gaste energia com aquilo que não merece o seu desgaste. Então, nesta semana de reflexão da educação física, eu vos convido que olhe um pouco para si, olhe um pouco para aquilo que você está fazendo, reflita sobre a nossa profissão, reflita sobre os seus atos, porque assim nós vamos prestar um serviço melhor. E problemas sempre existirão, mas cada vez que a gente supera esses problemas, a gente sai mais forte e a gente se torna melhor. É uma construção constante para que nos tornemos cada vez melhor. Perfeito, profissional. Então é isso, professor Telécio, eu lhe agradeço. Queria agradecer você também que está nos assistindo. Espero que tenham gostado esse nosso primeiro dia de bate-papo, tá certo? Aproveito logo para fazer o convite. Amanhã a gente vai estar junto com a Câmara de Educação Física Escolar, no mesmo horário, às 19 horas, tá certo? Tendo aí 2 horas de bate-papo, de conversa, tá? Entre você, profissional, e aqui o conselho, que como o professor disse, o conselho está aqui para isso. Esse momento que a gente está comemorando, mas também é um momento que a gente está para construir, para resolver esses problemas. Dar a devida importância e saber ser resolutivo realmente para resolver esse problema, tá certo? Então essa primeira jornada do CREF 21, Educação Física em Foco, é essa comemoração do Dia do Profissional de Educação Física nesse ano de 2025, tá certo? E espero que vocês tenham gostado, tá certo? Um abraço pessoal e até amanhã.